Olá, Olá, tudo boa bem? tarde. Boa tarde, como vai? Eu bem, e você, Rosana? Tudo bem, boa tarde a todos. Bom, então nós vamos dar início, né? Essa live para nós é muito especial, porque nós temos a honra, na verdade, de receber como entrevistada a nossa grande articuladora dessas tardes de terça-feira do Cefac, especialmente nessa série de lives promovidas. Eu que Então, agradeço. eu sou a Zuleika Camargo, do grupo dos fonoaudiólogos da clínica e dos cursos do Cefac, Saúde e Educação. E hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês e de coordenar essa live com a nossa querida Rosana Boni, doutora Rosana Boni, fonoaudióloga, especialista em motricidade orofacial e professora do Cefac Saúde e Educação, com doutorado em ciências pela Faculdade de Odontologia da Unicamp. E o nosso tema é um tema fascinante que envolve as dificuldades alimentares em crianças. Então, Rosana, para a gente começar, a gente está vivendo esse momento, né, do isolamento, da pandemia. Várias famílias têm a oportunidade, inclusive, de uma convivência mais intensa. O que você diria para a gente começar sobre essa questão da alimentação no público infantil? Bom, boa tarde a todos, né? É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, né? Na realidade, a ideia era essa de nós aproveitarmos a quarentena para poder divulgar o nosso trabalho, conversar com as pessoas a respeito dos temas que eles têm dificuldades e querem aprender um pouquinho mais. Então, essa foi a nossa ideia lá de todos do Cefac, né? E acabou, né, gerando essas tardes gostosas que nós estamos tendo. Então, agradeço muito, né, a doutora Zuleika por estar aqui hoje comigo nesse bate-papo gostoso e que eu gostaria de falar hoje numa linguagem bem gostosa mesmo, tanto para os pais, porque eu sei que tem muitos pais que estão nos assistindo, pais de pacientes meus que falaram, olha, eu estarei lá, muitos amigos e fonoaudiólogos. Então, nós vamos tentar conversar a respeito do tema, mas que fique numa linguagem para que todos possam entender e aproveitar, né? E aí vocês vão mandando aí as suas perguntas, tá? Mas então, para começar, Zuleika, eu acho assim que seria interessante a gente definir, né, o que são as dificuldades alimentares. Então, quando nós pensamos em dificuldades alimentares, por exemplo, o Maranhão e colaboradores, em 2017, ele define como sendo o quê? São os problemas relacionados ao processo de alimentar ou nutrir as crianças. Então, as dificuldades que os pais ou colaboradores, eles apresentam nesse sentido, em ofertar os alimentos às crianças, né? Agora, quando você pensa, é um tema muito amplo, porque ele abrange muitos contextos aí. Então, dentro dessas dificuldades, nós podemos ter crianças que são mais seletivos, tem aquela criança que recusa o alimento. Então, tem várias situações dentro desse universo das dificuldades alimentares, né? Posso continuar? E além dessas causas da recusa, tal, existem outras causas que você apontaria, É, Rosana? então, aí o que que acontece? Dentro dessas dificuldades alimentares, existem várias causas, né? Nós podemos ter as causas orgânicas, né? Então, por exemplo, tem casos neurológicos, crianças que nascem ou têm problemas de refluxo gastroesofágico, crianças, os prematuros que ficam muito tempo internado, que eles ficam muito tempo hospitalizados, né? Então são vários os problemas orgânicos que podem realmente gerar essas dificuldades, assim como também tem outros problemas. A criança ela pode ter
estabelecido uma relação negativa com o alimento, né? Então aí entram as causas emocionais, em que a criança ela tem fobia alimentar, ela tem uma aversão aos alimentos. Algumas crianças que só de olhar para o alimento ou para algum utensílio, né, em que vai ser alimentada, ela pode vomitar. Então são várias situações, né? Tem as crianças que têm realmente, assim, nós temos como segunda causa os problemas relacionados à motricidade orofacial. Então, a criança às vezes tem uma inabilidade, tem alguma dificuldade em mastigar o alimento, não consegue, faz às vezes só um amassamento e cospe. Então, são várias as causas que podem estar relacionadas a uma situação de uma dificuldade alimentar. E assim, se a gente pensar, né, começar nesse, né, mundo de tantas causas, a gente começar a pensar nos bebês, né, até 6 meses de idade, eles são alimentados, esperamos, né, exclusivamente pelo leite materno. Como então fazer essa transição, né? Como os pais que têm um bebê que Sim. segue esse curso normal, esse curso esperado de poder ter esse período de amamentação natural, como fazer esse processo? Como fazer essa transição de uma Tá. forma tranquila? Tá, então, o que que acontece? Antes, deixa eu dar boa tarde, porque tem muitas pessoas queridas. Entrar agora. Tereza, tem tanta gente aqui, gente, eu quero agradecer a presença de todos, viu? Muito obrigada mesmo. Então, como eu falei, às vezes o problema está lá no comecinho, né? Então, a criança, ela foi amamentada no peito, né? Teve o aleitamento materno, tudo certinho. E quando vai fazer a introdução de alimentos, às vezes acontecem as dificuldades. Então, por exemplo, né, os pais começam quando vai ofertar alimento para a criança, é um acontecimento, né? Filme, então a criança só mamava no peito, de repente agora ela vai comer a primeira papinha, por exemplo. Aí filma, é toda uma situação, né, de contentamento na família, porque aquele é o dia em que a criança vai comer. E o que que acontece às vezes? Bem nessa hora em que todos estão na expectativa, a mãe preparou aquela papinha com tanto, né, contentamento, coloca na boca da criança e a criança faz o quê? Empurra o alimento, né? Aí pronto. A mãe fica frustrada, ela já fala: ai, ele não gostou, ele não quer. Então, uma das causas já começa aí o problema, porque às vezes os pais fazem confusão, né? Não entendem que é um processo. A criança foi ao tempo todo só ingeriu leite materno, né? Nunca colocou nada diferente na boca, porque espera-se que até os 6 meses nem chá, nem água, nada, né? É só realmente o leite materno. Com 6 meses em que vai começar essa mudança, de repente é ofertado algo na boca dela, é lógico, é normal a criança, né, ter aquela expressão e também realizar esse movimento de anteriorizar a língua, porque é o movimento que ela faz na sucção. Então é normal a criança fazer esse movimento, né? Ou mesmo fazer alguma expressão facial com relação ao que foi colocado na boca, porque ela nunca experimentou uma coisa diferente, né? Uma textura diferente, sabor diferente, é tudo novo para ela. E nessa hora, às vezes os pais já falam: ai, ela não gostou, o bebê não gostou, ele, né? Então, às vezes já começa o problema aí. Existem várias formas, né, de abordagens em relação à introdução alimentar. Né? Nós temos a tradicional, que é a que é preconizada, né, que nós temos na cartilha do Ministério da Saúde, que é a papinha, toda aquela sequência que as pessoas já conhecem. Mas de uns anos para cá foi introduzido, né, aquela abordagem do BLW, que é uma abordagem onde você oferta o alimento,
né, para a criança, faz um pequeno cozimento, mas em pedaços inteiros, onde a criança vai segurar. Então, o que que acontece? Hoje em dia os pais estão muito preocupados com isso. Ai, o que que eu devo fazer? Qual abordagem que eu devo seguir, né? Isso é o que menos importa nesse momento. É o momento em que está introduzindo alimentos para a criança e a criança sempre tem que ser o agente ativo nessa situação. Então, ela vai conduzindo com os pais, de acordo com a rotina que eles têm, qual a melhor maneira deles, né, introduzirem os alimentos, né? Então, os pais respeitando, quando coloca o alimento na boca da criança, deixar a criança fazer o movimento para retirar, né? A criança explorar isso, ela pode fazer as expressões que quiser, depois vai, no outro dia oferta de novo, e assim vai, a criança vai aprendendo, né? Ela vai conhecendo, criando novas experiências para poder, então, lidar com esses alimentos novos na boca. Então, essa preocupação que os pais têm em relação a usar determinada abordagem ou outra, que hoje em dia está sendo muito falado, né? É uma preocupação que assim, tem que ser conversado com eles, tranquilizado, explicar o que que é uma, explicar o que que é outra forma, para eles ficarem realmente confortáveis na hora de introduzir um novo alimento para a criança, né? Mesmo porque a criança ela tem que estar pronta para poder realizar né, o BLW ele fala, a criança só vai começar a pegar esse alimento, levar à boca, tal, quando ela tiver uma prontidão de sentar sozinha, né? Então, existe todo um desenvolvimento motor que caminha junto. Então, a criança vai adquirindo habilidades motoras e também habilidades para lidar com esses alimentos na boca, né? Passaram várias perguntas aqui, eu perdi. Passaram. Eu posso, não, mas eu pesquei as perguntas, pode deixar. Mas elas vão nessa linha já de pais, né? Com crianças de 4 e de 5 anos, justamente com rejeição alimentar. Então, passando esse período né, dessa fase de transição, então uma das perguntas eu vou juntar porque é de 5 e de 4 anos, acho que cabe a mesma abordagem. Então, 5 anos e rejeita os alimentos, come mal, com baixa diversidade. E aí a Vilma diz que meu filho tem 4 anos e não aceita nada, né? E aí até tem um comentário aqui da Jaqueline com relação a uma coisa que você acabou de falar, que é a importância da criança poder manipular o alimento, né? Sim, então vou falar dessa importância de manipular o alimento para a gente chegar lá nos 4 anos, né? Então, é importante toda essa experiência que a criança vive em poder colocar, levar as coisas à boca, levar mordedores. Hoje em dia existe uma preocupação muito grande. Às vezes os pais não deixam a criança se sujar, ficam preocupados, não deixam a criança pegar o talher quando é pequeno, mesmo pequeno, que ele tem habilidade em segurar e levar, porque a criança aprende por imitação. Se ele vê, né, os pais pegando e levando, ele vai fazer. Né? Então a criança ela vai aprendendo tudo, o adulto é um modelo para ele. Então ele tem que aprender a explorar, a poder reconhecer todos esses alimentos, esses utensílios e vivenciar essas experiências, né? O que que acontece? A criança, depois de uma determinada fase, em que primeiro ela tem um boom de crescimento, um surto de crescimento, em que antes ela se alimentava bastante, comia bastante, só que depois o desenvolvimento dela, ele começa a ser direcionado e ela começa a explorar mais o meio, né? Nesse momento, muitas vezes diminui a quantidade que a criança come. Aí está uma outra causa de dificuldades alimentares dos pais, as confusões que os pais fazem em acreditar que a criança precisa comer mais.
né? Então, a criança, antes que comia uma determinada quantidade, depois ela passa a comer menos e os pais acham que então ela está recusando, que não está comendo adequadamente. E nisso eles começam a forçar, aí já vem a outra relação negativa que a criança começa a estabelecer com esses alimentos, né? Então, nesse momento a criança já começa a ter aversão, porque toda vez que vai comer, ela é forçada a comer além do que ela gostaria. Então, a criança ela sabe o quanto ela precisa, o quanto ela pode ingerir. Muitas vezes, um pouco mais que os pais forçam, ela vomita. E se isso acontece, ela faz aquela associação que eu falei para vocês, né? Nós temos uma região no sistema nervoso, sistema límbico, que ele associa as nossas, ele está associado às nossas emoções com os acontecimentos. Então a criança começa, às vezes, só de olhar para a comida, ela já vomita. Por quê? Porque ela vivenciou situações muito negativas com os alimentos, né? Então, veja que é um contexto multifatorial. Tem várias situações aí em que fazem com que essa criança chegue aos 4 anos recusando os alimentos. Né? Então, precisa entender todo o contexto, o que, que aconteceu, por que, que essa criança não está comendo, por que, que ela está recusando, o que, que acontece lá nos 2 anos, mais ou menos, ou então quando a criança algumas crianças tomavam mamadeira, algumas crianças trocavam as refeições por mamadeira, isso acontece muito. Né? Muitas vezes os pais, na preocupação que a criança não está comendo ou não ingeriu a quantidade que eles esperavam, eles dão uma mamadeira em cima da comida, né? Além da comida. Após a comida, não em cima, né? Após a refeição. Então, isso todas essas situações são inadequadas e vão fazendo com que essa criança comece a apresentar dificuldades. Então, a gente tem que, uma criança de 4 anos que não está comendo nada, nós temos que entender o que, que acontece. Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que nem sempre é birra quando a criança fala que não quer comer. Nós precisamos, por exemplo, se a criança de 4 anos, nós precisamos entender o que, que acontece com ela, que ela não está aceitando o alimento. Tá? É importante porque tem alguns problemas sensoriais que dificultam mesmo. Que não é birra da criança, é real. A criança ela pode ter uma sensibilidade alterada em relação aos alimentos na boca. Ela pode ter, às vezes, até o som. Tem crianças que se incomodam com o barulho, com o som, ou do talher, ou o barulho do mastigar, né? Quando a criança tem uma sensibilidade maior. Isso acontece, é muito frequente nos TEAs, né? As crianças com TEA, é muito frequente acontecer essa tipo de hipersensibilidade. Eles podem ter uma hiporresponsividade, mas geralmente é hiperresponsividade, então eles têm uma sensibilidade muito grande. Às vezes é o visual, só de olhar eles também têm, é ruim. Então, gente, existem muitas situações, né? Tá aqui a colega está falando, perfeito, né? As disfunções sensoriais, É. exatamente. São essas alterações que as crianças podem apresentar. Então, por isso, é difícil falar, a Vilma, né, que falou que o filho com 4 anos não come nada, tal. Nós precisamos entender qual é todo o contexto, o porquê que essa criança de 4 anos está recusando alimentos. Né? Nós precisamos saber o histórico, se ela teve aquilo que eu comentei com vocês, do refluxo gastroesofágico. Hoje é muito frequente o número de crianças que têm refluxo gastroesofágico. O que, que acontece no refluxo? Adultos também têm, né? E quem tem vai entender isso que eu vou falar agora. Às vezes você come um pouco a mais que você come, começa o desconforto. É uma sensação que sobe pelo esôfago e dá uma queimação.
é uma sensação muito ruim. Então, a criança, ela começa a associar que todas as vezes que come, ela passa mal, ela tem dor, ela tem desconforto. Então, o que que acontece? Essa criança começa a deixar de comer, né? Porque isso é uma sensação ruim para ela, né? Traz dor, traz desconforto. Então, é muito frequente crianças com refluxo gastroesofágico e ter dificuldades alimentares. Então, elas percebem, por exemplo, às vezes a criança come 3 colheradas, 3 garfadas do alimento e não quer mais. Quando você força essa criança, os pais, né, os cuidadores, achando não, ela precisa comer aquele prato de comida. Se você forçar, ela come um pouco a mais, ela vomita, ela passa mal, ou então ela tem dor. Então, gente, nós precisamos ter um bom entendimento, realmente fazer uma boa anamnese, fazer uma boa avaliação para entender o que que acontece com essa criança, né? Por que que ela chega, né, com essa queixa de que está recusando alimento, não está comendo? Uma outra causa também que é muito frequente, que eu não citei, são as alergias alimentares. É muito frequente, é um número muito grande de crianças com dificuldades alimentares por alergia alimentar. Então, lá no bebezinho, voltando de novo lá quando era bebezinho, a criança, quando ela é alimentada, ela sente dores, ela tem uma distensão abdominal, né? Tem muitos gases. Então, são vários os sintomas que estão presentes numa alergia alimentar. E causa desconforto de novo. Então, a gente começa a entender que para a criança poder ser alimentada, poder ter uma boa relação com o alimento, né? Ela precisa ter conforto, né? Quando ela é alimentada, ela precisa ter habilidade para isso. Então, ela tem que estar pronta para isso. Né? Tem que conseguir mastigar adequadamente, tem que poder explorar esse alimento corretamente, por isso a importância de todo o desenvolvimento adequado da criança, né? Em que ela passa, aquela fase que ela leva as coisas à boca, são todas explorações que a criança vivencia e que é importante. Outra coisa, ela precisa ter a confiança de que aquele alimento que está sendo oferecido, ela não será forçada a comer. Quando os pais, os cuidadores, em modo em geral, eles forçam a criança a comer, a criança ela perde a confiança que ela será o agente, né, que vai regular o quanto. Então, assim, a criança, assim, o que eu como até o quanto eu estou satisfeita. Agora, se os pais vão, os cuidadores, quando eu falo pais, né, cuidadores em geral, quando eles forçam que a criança coma além, ela acaba ficando desconfiada. Então ela deixa, ela fala, não, eu não vou comer, porque se eu for comer, eu vou ter, né, meu pai ou minha mãe, o cuidador vai me forçar a comer além do que eu posso, eu vou de novo, vem a lembrança daquele desconforto de quando ela passou mal com essas dificuldades. Né, com o alimento. Então, por isso que é importante essa relação de confiança, em que ela vai comer o que ela consegue, até onde ela está satisfeita, né? Uma outra situação, então, a Andréa está falando, é É. verdade, muitas vezes enganam a criança, né? É horrível isso. A criança vai comer, tem até alguns vídeos que brincam com relação a isso, eu sempre gosto de colocar nas aulas. A criança, ela está, a mãe fala, né? Olha a pizza, olha o não sei o quê. A criança abre a boca e coloca força uma colher dentro da boca da criança. Quer dizer, a criança chora. Então, tem isso de enganar, tem de esconder o alimento. Então, coloca a comida e deixa os alimentos escondidos, porque sabe que a criança não gosta, então esconde o alimento.
Não pode, a criança tem que saber o que come, ela vai. Por isso que eu falei a importância dessa refeição em família. Eu não cheguei a comentar, mas eu falei a importância da imitação. Por isso que nós orientamos para fazer refeição em família, colocar os alimentos expostos para que ela veja o que vai comer, né? Então, ela observa o que os pais estão comendo e ali está a comidinha dela, ela, né? Igual a dos pais, né? Ela vai comer, ela vai sentir confiança, ela vai saber. É importante, desde o início, estar trabalhando com essa parte da linguagem. Você fala quais são os alimentos, né? A criança, ela sente o aroma do alimento. Então, são todas situações de imitação que a criança vivencia na hora ali da refeição e que é importante. É importante explorar os alimentos, então não enganar, esconder, isso é muito ruim. Né? E a criança perde a confiança de novo, né? Ela pode perder a confiança, né? O que que é? Quem pode avaliar? Eu não sei, Sobre as alergias, a Flávia Bonini pergunta sobre as alergias alimentares. Quem poderia avaliar isso para a família? Ah, tá, sobre as alergias. Então, nós até sabemos de alguns sintomas que a criança, mas você vai fazer um levantamento do histórico e aí você vai, por isso é importante o trabalho com a equipe, com vários profissionais, porque você vai precisar encaminhar essa criança para o médico, né, para que ele possa. Às vezes a criança já é acompanhada num pediatra, você pode entrar em contato com o pediatra, falar da sua suspeita, se o pediatra ainda não suspeitou, você pode questionar em relação a isso. Eu sempre respeito quando a criança já passa por um profissional. Tá? Mesmo que eu conheça outros profissionais que eu gostaria de indicar, eu acho importante a gente ter uma conduta ética e de respeito com os profissionais e, assim, entrar em contato com eles, né? Então, liga para o médico que acompanha essa criança, fala da sua suspeita, no caso da alergia alimentar, e se ele vai solicitar exames ou se ele vai indicar para um médico que ele conheça e que possa fazer isso, né? Que possa realizar os exames para comprovar essa alergia aí no caso. Tá, e Né? aí você acabou, nesse momento, respondendo, a Vilma tinha voltado, a Vilma, que é da criança, né, de 4 anos De de 4 anos? perguntando exatamente qual tipo de profissional que poderia auxiliar, né? E trazendo que o filho dela realmente manipula, até chega a ajudar no preparo, mas que realmente não come. Acho que aí Tá, você elencou vários fatores, né, que podem, tá. toda essa É, sequência, né, desde que a Vilma fez a pergunta, em então, termos da. ela já até coloca algumas sugestões que nós damos, né, em relação a manipular os alimentos. São algumas sugestões que nós damos para os pais de deixar a criança compartilhar com eles. Por exemplo, vai ao supermercado, faz a escolha dos alimentos que ele gosta, para depois levar para casa. Quando possível, estar ali junto no preparo, né, participando, ainda mais agora na quarentena que as crianças estão em casa, né? Elas estão aproveitando para fazer receitas, fazer uma série de coisas. Então as crianças, mesmo, ela é muito pequena, não pode mexer no fogo, mas ela pode fazer uma mistura. Ela está ali com você, você está nomeando, você está cortando o alimento, ela está fazendo alguma coisa, ela pega para você. Sempre vai ter alguma maneira dessa criança participar e interagir com você naquela hora do preparo, né? Então, isso é muito bacana, é muito bom para que a criança possa vivenciar ter contato com o alimento, né? Quando a gente pensa em recusa, né, nós falamos, existe uma variação aí em termos de autores. Alguns falam de 8 a 15 vezes, tem autores que falam até 20 vezes que você apresenta um alimento
para a criança, para daí dizer que ela não gosta, que ela recusa esse alimento, né? Então, e quando nós pensamos em apresentar, né, ofertar esse alimento para a criança, não necessariamente ela precisa comer. O fato do alimento estar exposto ali durante a refeição, ela está vendo esse alimento, né? Às vezes ela sente o odor, ela às vezes pode até pegar, mas ela não chega a mastigar o alimento. Então, são todas formas de oferta, de contato com esse alimento, né? Uma outra coisa também que é importante os pais saberem é que as crianças elas não devem comer assistindo televisão, né? Ou no tablet, que é o que acontece muito hoje em dia. Muitas vezes as crianças estão em casa, né? Chega a hora do almoço dela, além de não participar da refeição com os pais, não sentar com os pais, né, à mesa, essa criança senta, come separado, assistindo televisão. Se nós pensarmos, olha quantos estímulos sensoriais tem quando nós estamos assistindo uma televisão, né? Você tem o auditivo, você tem o visual, e aí a criança está comendo, muitas vezes está ali o cuidador ofertando o alimento, está colocando a comida dentro da boca da criança, a criança não sabe, ela está assim, ó, vidrada na tela, não sabe nem o que está comendo. Né? Então, a criança ela tem que explorar, ela tem que sentir, saber o que está comendo. Então, uma orientação que é realizada é retirar a televisão, retirar o tablet, colocar todos sentados à mesa, com os alimentos expostos, né? Que todos saibam que tem ali. A criança, ela, no caso, a criança que usa o cadeirão estará sentadinha no cadeirão, com o prato dela ali, né? Pode dar o talher para ela, mesmo se ela ainda não tem habilidade, deixa ela explorar. Se ela quiser passar a mão no alimento e colocar na boca, são coisas que às vezes os pais ficam preocupados. Ai, não, vai sujar, faz muita sujeira. Não, é melhor não, né? Porque vai sujar demais. E aí a criança perde essa riqueza, né? Desse momento de poder explorar, de vivenciar essa situação em que ela poderia colocar a mão no alimento, levar, experimentar, né? Ter uma relação gostosa com esse alimento, né? E as Então, pessoas estão aqui, Rosana, inclusive, desculpa, mas comentando que ah, tem essa situação realmente, então, de quando a gente podia ir a restaurante, né, no momento que o restaurante era um lugar que a gente podia agora, frequentar habitualmente, que era muito comum ver pais, né, comendo e a criança lá se distraindo no tablet. E aí mais alguém comentou, olha, mas não é só isso. Tem famílias inteiras que comem, né, todo mundo com o celular na sim, mão. Ou seja, esse momento aí de exploração não está nem, né, visível, não está passa. disponível, né? Então, não está disponível. E aí que tá. Se a criança aprende por imitação, se os próprios pais, na hora da refeição, ficam com o celular, o que que a criança vai fazer? Vai ficar também, né? Ela também não vai prestar atenção no que ela está comendo, no que ela está explorando, no que ela está vivenciando ali. Então, é muito ruim, né? Tem também, nós temos adultos com problemas, né? Com dificuldades alimentares, tem idosos, né? Mas enfim, então as pessoas elas precisam ter esse cuidado. Quando nós falamos em comer o alimento, uma refeição, não é simplesmente o fato de ingerir alimento, não é isso. Uma refeição é muito mais do que isso, né? Já antigamente é todo um ritual, é uma situação em que você de encontro, né, de confraternização, é sempre ao redor da mesa. Então, é um momento muito especial quando nós nos sentamos com os nossos familiares para a gente poder comer.
Hoje em dia, com essa vida moderna, com a dificuldade dos trabalhos, do dia a dia, muito, né, se perdeu em relação a isso. Mas mesmo quando os pais trabalham, ficam fora durante a semana, a gente sempre pede, pelo menos final de semana, ou pelo menos se conseguir uma refeição no dia, fazer com as crianças, porque esse momento é muito gostoso. E nós fazemos isso, né? Quando nós queremos encontrar com nossos amigos queridos, o que que nós fazemos? Marcamos, né? Marcamos um almoço, né, Tereza? Nós marcamos nossos Eu ia almocinhos falar da aí, Tereza. que nós fazemos nossos almoços com os nossos amigos queridos, porque é um momento de compartilhar, é tão gostoso, né? Então, por isso as pessoas devem pensar nisso quando deixam de viver esse momento tão especial. As crianças crescem, né? Todo mundo sabe, isso passa tão rápido e vai fazer tanta falta na vida. Então, gente, vamos ter um tempinho maior aí para a gente se reunir com os nossos familiares e nos sentarmos juntos, curtir aquele alimento que nós estamos comendo, né? Eu acho que hoje perdeu-se muito disso. As pessoas acham que é só nutrir, ingerir alimento e não é isso, né? Tem E muitas aí perguntas. tem uma pergunta que ficou lá atrás, que é da Jaqueline. Até a Jaqueline tem participado bastante, estava aqui comentando também da questão do uso do tablet, desses, né, Aham. dispositivos. A nossa querida Tereza Bilton certamente também falou, pensando como vovó, né, toda E sim. coruja. Então, a pergunta da Jaqueline, quando você falava sobre a questão das alterações sensoriais, né, a Andréa Mi também comentou e reforçou a importância de você retomar esse tópico, né? E a Jaqueline perguntou se a estimulação sensorial nos pés seria importante, se tem algum dado, algo que Sim, você poderia sim. dizer. Então, o que que acontece? Quando nós pensamos, né, o processamento sensorial é todo esse processo que acontece no sistema nervoso, né, de uma integração dessas relações que nós temos do nosso corpo com o nosso meio externo. Né? Então, quando nós nos alimentamos, nós usamos vários sistemas nossos sensorial, né? Como nós falamos, olhamos esse alimento, nós sentimos na boca uma textura diferente, uma dispersão desse alimento na boca, nós escutamos o ruído, o som que é realizado. Então, existem vários receptores que estão nesse momento. Quando a pessoa tem um problema nesse processamento, né? Nesse processamento sensorial, isso vai ser mais ainda percebido, ainda acentuado de que a criança pode ter, como eu já havia falado anteriormente, em alguma dessas, ou ele pode ter uma resposta mais acentuada em relação ao paladar ou ao visual. Então, são várias as alterações que podem estar relacionadas à questão sensorial. E como ela falou de fazer estimulação nos pezinhos, sim, por quê? São os receptores, nós temos os sensores do tato, né? Nós temos em toda parte do corpo, em vários lugares, nos pés, nós percebemos que as crianças que têm essa sensibilidade alterada, ela não são crianças que quando vai pisar, não gostam de pisar descalças, não gostam de pisar na grama, né? Sentem diferente quando pisam em areia, qualquer coisa, as crianças têm aversão. Né? Então, por isso que o trabalho ele é integrativo, né? É um trabalho integral que você faz com a criança. A boca, gente, é a última coisa. Né? Se você está com uma criança que já não come, não aceita os alimentos, você não vai chegar
na boca dela. Pensa, a boca é tão íntima, né? Então, eu sempre, até em outras situações que eu trabalho com as crianças ou com qualquer indivíduo, eu acho que você chegar já atuando diretamente, mexendo na boca, eu acho tão invasivo. Eu acho que você precisa, primeiro de tudo, estabelecer uma relação de confiança com o seu paciente, né? Para você chegar a atuar nessa boca, principalmente no caso dessas crianças. Então, muitas vezes você faz um trabalho sensorial no corpo dela, aonde você faz uma desensibilização, você vai trabalhando nos pés, você trabalha nas mãos, você trabalha no corpo dela nessa questão sensorial, né? Então, o que ela perguntou, né? Acho que respondi. Então, e aí, aproveitando, juntando o início, mais agora com esse momento mais avançado, o Rafael pergunta a respeito justamente dessa questão das alterações aí do processamento sensorial. Como você enxerga o limite com a atuação do profissional da área de terapia ocupacional? Como que é esse Então, porque o que acontece? O terapeuta ocupacional, ele tem o trabalho dele focado especialmente, né? O enfoque dele é trabalhar esse processamento, né? Então, um não exclui o outro, pelo contrário, nós temos que trabalhar juntos. Tá? E sempre que você vai trabalhar com uma criança com dificuldade alimentar, existe uma equipe, então muitas vezes você precisa de um nutricionista, né? Porque tem crianças com uma seletividade tão grande, né? Quando nós falamos, deixa um parênteses aí, a seletividade são crianças que elas selecionam os alimentos que vão comer e às vezes elas são muito seletivas, às vezes comem 3 tipos de alimento só, né? Então, são vários os problemas relacionados a isso e que você precisa recorrer a nutricionista para que ela possa dizer o que precisa, o que está faltando de nutrientes. Só que não basta a nutricionista passar para você um relatório, olha, ele precisa comer isso, 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 se é uma criança que não come. Então, por isso que hoje em dia os nutricionistas que trabalham com o fonoaudiólogo, eles precisam conversar para que o fonoaudiólogo até direcione o atendimento dele em cima desses nutrientes que estão faltando. Então, ele vai ver qual o tipo de textura que essa criança aceita e vai tentar introduzir isso aos poucos, enfim. Então, precisa que nós conversemos com os demais profissionais. Então, assim, voltando lá no terapeuta, o terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar o processamento, né, sensorial, ele vai fazer esse trabalho e nós vamos também trabalhar com esse paciente, fazendo essa desensibilização, só que experimentando novos, dando oportunidade para que essa criança tenha contato. Sempre introduzimos um alimento só de cada vez, né, de uma maneira lúdica, para que essa criança estabeleça uma relação positiva com o alimento, tá? Então, o nosso trabalho, ele é bem amplo e ele vai ser conversado quando a criança faz, né, um trabalho de processamento com o terapeuta, isso vai ser conversado e um vai complementar o trabalho do outro. Um outro profissional que é de extrema importância são os psicólogos, né? Então, é muito importante o psicólogo atuar também nessa equipe. Parece que eu estou vendo alguém falar de angústia da família, A tá? Andréia me concordando, assim como a Teresa Bilton já concordou também com a sua resposta, achou que foi muito boa, no sentido de que isso ajuda a diminuir um pouco a angústia da família com relação Sim. a essa questão.
Sim, então, além, é lógico, do nosso papel com a família, né, de explicar, de tranquilizar a família, porque, gente, as mães, quando nasce uma mãe, a mãe já nasce com culpa, né? Quem é mãe sabe que o tempo todo a mãe é bombardeada e com o dedinho apontado para ela em relação à culpa. Então, gente, nós precisamos ter muito cuidado quando nós lidamos com a família e quando nós apontamos o que está acontecendo, às vezes, se foi uma confusão em relação à quantidade do alimento e tudo mais, nós precisamos conversar com essa família de uma forma amorosa, né? E acolhedora. E nós precisamos muitas vezes desse profissional, do psicólogo, para poder ajudar a família também, para poder auxiliar a família, para que ele entenda esse universo. Então, tem alguns psicólogos que às vezes fazem trabalho de grupo, né? O grupo de pais, né? Vários pais que apresentam essa mesma dificuldade, para eles poderem compartilhar esse sofrimento, né? Porque é muito difícil para o pai, para os pais, verem as crianças que não comem nada. Gente, às vezes a gente pensa numa criança que come pouco, que recusa um ou outro alimento, mas nós temos casos de crianças graves, né? Tem criança que às vezes recusa até o leite. Tem criança que recusa a água. Então, são situações muito graves e que a gente precisa realmente ter toda uma equipe, um suporte para poder auxiliar a família, atender corretamente esse nosso paciente, né? Então, esse trabalho nosso com os demais profissionais é de extrema importância. Tanto que uma das perguntas que certamente apareceriam, né, seria a questão da anorexia. Quando você tem, né, então, uma criança que, do ponto de vista físico, você não reconhece nenhum sinal, o que você sugere? Acho Sim, que a gente já então, está nessa linha, né? a anorexia, ela também está, né, nesse quadro aí das dificuldades, porém, numa situação muito grave, e tem trabalhos que falam que pais, né, que são principalmente as mães que são anoréxicas, podem, os filhos também podem ser. Então, nós encontramos muitas vezes crianças que apresentam esse quadro em função do que já vem da família, né? Já vem da mãe com esse mesmo problema. A hereditariedade tinha acabado de aparecer aqui como a última questão, Rosana, então já está contemplada, né? Agora, final. Sim. E Então, não pode quer falar? continuar. Tá. Então, gente, então nós temos assim muitas situações diferentes. Cada criança que nós vamos trabalhar é um universo totalmente diferente, né? Que é difícil você colocar em deixar encaixar as crianças todos no mesmo perfil, não tem, porque cada criança vai ser único, com um histórico familiar único, com uma situação totalmente diferente de uma outra criança que você vai atender. Então, esse é um desafio, isso é difícil, né? Por essa questão multifatorial aí da seletividade, é extremamente difícil e nós temos que ser muito cautelosos no nosso trabalho, né? Para você poder realmente identificar aonde está aquele fator que desencadeou essa situação. O que está fazendo com que essa criança permaneça nessa situação? Então, é muito importante que os pais, o terapeuta e a criança, eles estejam engajados, né? Todos os profissionais e a família sigam na mesma direção. Não adianta quando nós falamos, fazemos a orientação aos pais e eles fazem de maneira inadequada,
né? Não seguem a sua orientação. Isso é ruim, porque se não seguir a orientação, você não consegue evoluir, você não consegue avançar, né? Muitas vezes os pais não fazem por medo que eles têm em casa, de que às vezes a criança passe mal e qualquer, são várias as situações. Né? Mas é muito importante que exista esse consenso e que todos sigam no mesmo caminho, né? Porque senão acaba ficando muito difícil, né? Então, quando nós pedimos, por exemplo, para os pais que precisa retirar da frente da TV ou do tablet, isso é assustador para eles, né? Porque eles sabem que dessa maneira eles conseguem dar mais comida para a criança, né? Mas é isso, não é só dar comida, é ser efetivo, né? A criança está realmente sendo alimentada, está mastigando aquele alimento, saboreando. O comer, gente, ele tem que ser um prazer, né? Tem que ser prazeroso comer, não pode ser uma coisa ruim. Então, por isso que eu falo de estabelecer essa relação positiva com o alimento. Né? Isso que nós pretendemos, que a criança consiga a cada vez mais avançar um degrau, conquistando um novo alimento, mas de uma forma prazerosa, né? Que ela perceba que comer é gostoso, né? E não que é um sofrimento, né? É, e Então, pode Oi. falar. Então é isso. Então, quando nós fazemos essa orientação para os pais, se eles chegam em casa e não tiram a criança da frente da TV, fica difícil, né? É engraçado porque tem para alguns pais, tem para algumas famílias que chegam desesperados, porque aquela hora da refeição, que deveria ser uma coisa gostosa, prazerosa, é um sofrimento, né? Os pais falam, ai não, ai, eu vou ter que dar comida daqui a pouco. Já é aquele sofrimento para os pais. Então, é ruim, né? Porque o que deveria ser prazeroso fica ruim, né? Então, eles estão perguntando se vai salvar a live, É, né? eu ia falar isso, pode já avisar. Sim, né? Nós pretendemos, né, deixar salva, né? Se der tudo certo, no final a gente vai salvar. E depois, essas lives que nós estamos fazendo, depois o pessoal do Cefac está colocando no canal do YouTube do Cefac. Então, depois o link, ele é colocado lá. Eu acho que alguns, não é assim imediatamente, mas eu sei que o da doutora Irene, né, quando foi feito, que foi a primeira que nós fizemos, já está no YouTube. Então, eu não sei a sequência toda, mas essas lives estarão salvas, né, no IGTV do No Cefac Instagram, e depois elas no serão, o canal. link ficará, daí fica permanente no canal do YouTube, tá? E acho que assim, no meio das perguntas aí sobre, né, vai salvar a live e tal, as pessoas foram discutindo e debatendo aí na listinha a respeito dessa integração dos vários profissionais, né, da área de nutrição, da área de fono, da área de TO, e como a importância de que a fono tem, né, formação, está instrumentalizada para o fonoaudiólogo para atuar, né? É, Não sei se ainda dá tempo de mais alguma pergunta. olha, nós temos acho que 5 minutinhos, né? 5 minutinhos. Então, É, antes é uma pergunta meio rápida, mas antes a gente dá um spoiler aqui, né? Que uma das pessoas que estão participando bastante aqui da nossa live, a Andréa Mia, é nossa futura entrevistada na semana que vem, dia 9, né? Pela isso, Rosana. Então, falando sobre bandagem, que será outro assunto, né, imperdível aqui para o grupo. E registrar isso. também a presença de várias pessoas do grupo do Cefac, tanto da clínica quanto do corpo docente, Paula Canton, Luciano Oliveira, Andréa Mi,
Adriana Bonacella, né? Todas aqui Muito obrigada. prestigiando. E aí, Rosana, muita gente aqui te elogiando, dizendo que você é maravilhosa, passando Obrigada. aqui várias para dizer um oi, para dizer que não perderia, tá? Tem uma lista aqui super grande de pessoas. Mas mais Obrigada. uma pergunta que surgiu nessa linha assim, se o nutrólogo, o nutricionista, ele entra, se você acha, né, qual a sua opinião sobre ele entrar com um suplemento, né, enquanto se aguarda aí o andamento do processo, né? Porque a gente viu que é um processo, não é um momento, né? Então, Como olha, que você, qual a sua opinião a É, respeito? isso tem que ser visto realmente qual a situação, o que essa criança está ingerindo e se é necessário. Eu acredito que só deva ser introduzido se realmente essa criança foi feito o exame, foi detectado que ela está com deficiência de nutrientes e aí o nutricionista ele vai direcionar o que vai ser necessário. Falando a respeito disso, vou aproveitar também para falar para vocês, nós estamos fazendo um curso de aprimoramento, então agora no final de junho eu vou dar um curso de dificuldades alimentares na fonoaudiólogo, mas nós vamos ter um curso de aprimoramento também no Cefac, no segundo semestre, em que nós vamos falar sobre as dificuldades alimentares nas diferentes situações, então na paralisia cerebral, no TEA, nas crianças com cardiopatias, no T21, e inclusive nós teremos nutricionista falando junto, né? Nossa querida Marcela Dinali estará lá falando sobre esse tema, juntamente com uma nutricionista. Então, vai ser bem bacana. Vai ser um curso que nós estamos preparando com bastante carinho para que a gente possa abordar de uma maneira bem abrangente esse tema, que ainda é novo para nós, embora nós já trabalhamos com isso há muito tempo, mas com esse nome de dificuldades alimentares, ele é novo para nós, né? Mas isso nós já fazemos há muito tempo, né? Tá Sim, bem, é então, uma pergunta da Rosângela falando que eram casos gente, neurológicos, estão respondido, né? isso. Eu acho que vai E acabar o nosso vai tempinho. acabar. É. Deixa eu, Então a eu gente só queria quero. agradecer. Exatamente, eu gostaria de agradecer muito, Zuleika, você. Eu gostaria de agradecer muito a todos que estão aqui participando, muita gente querida. Tenho aqui mães de pacientes, tenho amigos, muita gente. Agradecer mesmo. E assim, tudo, assim, o trabalho que eu faço, eu sempre faço com muita dedicação. Então, por isso, eu espero que, né, que ele seja efetivo, porque além de buscar toda a fundamentação científica que a gente sempre busca, né, eu acho que é muito importante você ter ética no seu trabalho. Então, eu busco isso, o conhecimento científico com a ética. Né? Então, eu espero que todos tenham assim aproveitado um pouquinho. O nosso tempo é muito rápido, não dá para falar tudo que tem nesse universo das dificuldades alimentares, mas espero que a gente tenha conseguido trazer um pouquinho para vocês, viu? Muito obrigada, agradeço demais, né, a participação de todos. E acho que, Rosana, você encerra com um aspecto fundamental, né? Primeiro, você lida com um tema que é fundamental e é uma área que a fonoaudiologia vem, onde ela vem crescendo. E você tocou em pontos fundamentais, a evidência científica e a questão, né, da empatia na situação terapêutica, esse apego Isso. e essa afetividade que você demonstra no dia a dia, né? Tanto aqui, né, na convivência na clínica, nas suas aulas, quanto você tem demonstrado aqui nessas lives. Então, acho que a gente também queria te prestigiar nesse momento, porque você foi a Obrigada. incentivadora e é a grande articuladora dessas lives que têm ocorrido nesse nosso espaço. Então, queria agradecer pela sua delicadeza e pelo cuidado, como a Andréa Mi está lembrando aqui, pela ética, né? Então, essa questão do compromisso, da ética, da evidência científica,